Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Kátia Testa, esse aqui é o Meta Podcast, um canal de transbordo onde nós falamos sobre neurociências, sobre alta performance, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tantos outros assuntos super complexos que eu tento trazer aqui da melhor forma possível, de forma leve, descomplicada e espero que um pouco divertida também. Nesse novo episódio, nós vamos continuar aquela construção sobre o desenvolvimento do cérebro e da mente ao longo da vida. Então, nós já passamos aí por duas das fases iniciais do nosso cérebro. Lembram? Os bebezinhos que que tem aquele cérebro super flexível, que absorvem todas as informações em busca do o que existe no mundo. Então, depois desse cérebro super flexível dos bebês procurando o que existe no mundo, o iniciozinho ali da especialização dos nossos bebezinhos após cerca de 2 aninhos, quando eles começam a descobrir o como viver no mundo, é hora de descobrir o que acontece depois, o que vem após os 7 anos de idade, até mais ou menos ali os nossos 20 aninhos. Vamos lá? Vamos descobrir o que vem depois? É hora de testar os limites, de se rebelar contra os resultados. É a hora de começar a analisar as coisas de forma mais lógica, mas também testar os limites sociais. É agora em que aquela parte do cérebro que cuida da razão e também dos impulsos entra em reforma. E como toda reforma, vai ser uma bagunça, vai ter uma quebradeira e um pouco de poeira, não tem jeito. E é assim que nós entramos nesta fase da pré-adolescência. Então, vamos ver como isso acontece na prática e como é que o nosso cérebro reage a essas mudanças dentro desta fase? Vambora? Mas antes, se você tá perdido, chegou aqui de paraquedas, não faz a menor ideia nem do que eu tô falando dessas fases anteriores, volta lá no vídeo anterior, porque essa aqui é uma saga de 3 episódios e nós estamos no episódio número 2. Volta lá no episódio número 1, onde você vai entender essa primeira fase pra gente poder continuar aí nessa linha de raciocínio que nós estamos construindo fase a fase do nosso cérebro. Tá beleza? Ok? E para quem já está antenado, já vem acompanhando aí o podcast toda semana, vamos agora entender o que acontece no nosso cérebro nesta fase da pré-adolescência entre 7 e 12 anos. Bora comigo? Fase número 3. A fase onde começa a pré-adolescência. De 7 a 12 anos, o nosso engenheiro prático. Ou seja, nesta fase, o cérebro começa a desenvolver a lógica. É nesse momento onde a lógica aparece. Na fase 1, conexões neurais descontroladas. Na fase 2, poda neural, especialização. E na fase número 3, aparece a lógica. É nesse momento que o neocórtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por tomada de decisão, planejamento, por controle de impulsos e também resolução de problemas, começa a se desenvolver. Então, nesta fase da vida, o cérebro começa a desenvolver a parte lógica. Porém, está em desenvolvimento, está em obra. Então, não está desenvolvido ainda, ou seja, não está nem perto de estar 100% ali em funcionamento. Portanto, os impulsos ainda tomam mais conta do que a lógica. É como se nessa fase as crianças começassem a raciocinar de forma lógica. Se eu estudar, eu posso tirar boas notas. Mas se eu colar na prova, essa também é uma estratégia válida. Se ninguém me pegar. Entendeu? Porque ainda está em desenvolvimento, o impulso ainda está ali está mandando no cenário. Porém, a lógica começa a aparecer e nessa fase eles começam a testar para ver o que dá certo e aquilo que não dá. Nessa fase, a memória de trabalho também começa a se desenvolver. O que é isso? As crianças começam a ser capazes de organizar logicamente alguma tarefa. Então, tudo depende do foco, lembra? Onde você põe o foco é onde você vai criar conexões neurais mais fortes que vão te ajudar naquela tarefa.
Então, nessa fase, eles estão preocupados com o processo do videogame, por exemplo. Então, eles são capazes de avaliar quantas fases ainda restam para que eu chegue ao final do meu jogo de videogame. Ou então, eles conseguem organizar de forma lógica um jogo de tabuleiros. Porém, se lembrar de onde deixaram o tênis, onde guardaram aquela meia, cadê a calça de ir para a escola, aí vai precisar de um pouco mais de treino. Nessa fase, os pré-adolescentes começam a entender conceitos um pouco mais complexos. Será que se eu pedir mais de 100 vezes, eu consigo convencer a minha mãe a me deixar dormir fora de casa? Ou então criam planos um pouco mais complexos. Como é que eu engano meu irmão mais novo sem ele descobrir? Como é que eu colo no teste de matemática sem ser pego? Eles ainda estão desenvolvendo esse raciocínio abstrato e lógico um pouco mais complexo, porém estão muito longe de pensar como um adulto. Por isso, essa é a fase de teste, estratégia e caos. Vamos pegar todas essas possibilidades, testá-la na prática e ver o que acontece. São os nossos engenheiros práticos. É nesse momento que eles aprendem a negociar, começam a testar as habilidades sociais, criam novas amizades, começam a se conectar com amizades mais reais, baseados em lealdades próprias do grupo de convívio ou deles próprios. Por isso, nessa fase, eles começam a negociar com todo mundo e testar a paciência dos pais. A socialização é uma fase muito importante de desenvolvimento neurológico nesse momento. Por quê? Nesta fase, o córtex temporal está em expansão. Isso significa que o cérebro do pré-adolescente começa a ser capaz de analisar dados como tom de voz, expressão facial. Todas essas nuances da convivência social começam a ser desenvolvidas nessa fase. É quando o pré-adolescente ele começa a ver o mundo além das palavras, além do que você está dizendo, o que está por trás, a intenção por trás, através da expressão facial, através dessas nuances que até então o cérebro dele não tinha capacidade de processar esses dados. Ou seja, quando um pré-adolescente pede para a mãe, para o pai, posso dormir na casa do meu colega, da minha colega, não estão só atrás da diversão, também. Mas não só, eles estão atrás desse teste social, desse teste de socialização. Como eles estão na fase de criar esses laços emocionais sociais, eles precisam testar esses limites. E quando pedem esse tipo de coisa para ir a algum lugar sem a supervisão de adultos, é justamente testando os limites até onde eu já posso ir. E nós também queremos saber até onde eles podem ir. Vamos fazer um teste? Tenha acesso a uma criança de 7 a 12 anos. E daí, nós vamos fazer um teste que foi feito por um psicólogo americano maravilhoso. Lá existe um sanduíche que as crianças estão super habituadas, que é o sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Ok? É como se fosse nosso pãozinho com manteiga aí no Brasil. Todo mundo come esse negócio. E aí, esse psicólogo, ele pegou 2 crianças, 2 filhos dele, com essa faixa de idade, e ele fez uma proposta. Eu tenho aqui $100, 50 a $100 como prêmio para quem conseguir escrever uma instrução exata que me ensine a fazer um sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Imagine que eu não sei, que eu nunca fiz esse sanduíche, você vai ter que me guiar dentro dessa instrução. Lembre-se que as crianças nessa idade, elas estão começando a desenvolver o pensamento lógico. E esse é um exercício muito legal para estimular esse desenvolvimento. Nesse teste, eram 2 irmãos, eles descobriram lá quem ia começar o teste. E na primeira instrução, é muito interessante ver como eles vão construindo isso. Na primeira instrução, eles simplesmente colocaram: pegue um pão, pasta de amendoim, geleia, coloque pasta de amendoim primeiro, depois a geleia, e tá feito o seu sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Só que o pai não abriu o pote. Por quê? Não estava na instrução. Ele simplesmente pegou o pão, pegou o pote de geleia, um pote de pasta de amendoim, botou no meio do pão e falou: isso não é um sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Você não ganhou o prêmio.
Eles caem na real, tem aquele momento realidade. O próximo, faça a sua instrução. A irmã, já mais esperta, abra o pote de pasta de amendoim e coloque dentro do sanduíche. Abra o pote de geleia e coloque a geleia dentro do sanduíche. Bem, ela também não foi específica o suficiente. Então, ele simplesmente abre os potes e coloca os potes abertos dentro do pão, mas não coloca necessariamente o conteúdo do pote no pão. O irmão mais novo falou, agora eu consigo. Refez a instrução dele e eles continuam fazendo isso e trocando as informações e melhorando o processo até que o pai consiga fazer o tal do sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Então eu te convido, quer se divertir um pouquinho com as suas crianças de 7 a 12 anos? Faça esse teste, peça a eles para te ensinarem a fazer qualquer coisa com instruções específicas, um sanduíche, um pão com manteiga, mas não dê a eles absolutamente nenhuma vantagem que não esteja na instrução. Eles vão ter que racionalizar, raciocinar e fazer todo esse processo lógico, organizar todas essas informações para te levar do ponto A ao ponto B completamente sozinhos. Faça esse teste e depois me conta aqui como que foi. E agora nós vamos para a próxima fase. Quarta fase, a adolescência. De 12 a 20 anos, o cérebro rebelde. Sim, essa fase é a fase onde o córtex pré-frontal, que acabou de ser construído na fase anterior, entra em reforma. E aí começa o caos. Por quê? O córtex, ele é o responsável pelo controle das emoções, dos impulsos. Se ele está em reforma, logo a amígdala, que é responsável por lidar com as emoções intensas, está a todo vapor. Nesse momento, o adolescente é um carro de Fórmula 1 com motorista sem carteira. Ele tem muita emoção, pouca razão, pouco controle. Ou seja, neste momento, o cérebro adolescente, ele é um campo de batalha entre razão e impulsos. E é neste momento, neste caos, que o cérebro começa a se desenvolver, a reformar ali o córtex pré-frontal, tentando tomar conta dessa razão, mas nós temos a amígdala funcionando a todo vapor, puxando ali para o outro lado e fazendo os nossos adolescentes mudarem de humor de uma hora para outra, de um dia para outro e deixando toda a família maluquinha. E uma das maiores mudanças do cérebro adolescente é a capacidade de pensamento abstrato. Neste momento, o neocórtex pré-frontal está muito mais ativo e por isso eles se tornam capazes de definir a diferença entre justiça, filosofia, moralidade. Neste momento, os adolescentes começam a pensar de forma mais abstrata. Neste momento, eles estão procurando o quem sou eu no mundo. E é por isso que hoje eles querem ser médicos, amanhã querem ser youtuber, depois sabe Deus o que eles vão escolher ser. Mas eles estão tentando e testando quem sou eu no mundo. Nós passamos pela fase onde o que existe no mundo, como eu vivo no mundo, e agora os adolescentes estão testando o quem sou eu no mundo, dentro de todo esse contexto de dopamina, de amígdala e do córtex não estando funcionando tão bem quanto deveria. Nesse caos, eles estão tentando se encontrar no mundo. O cérebro adolescente, ele é super influenciado pelo sistema de recompensa social. Exatamente isso. Existe uma parte no nosso cérebro responsável pela recompensa social, pela resposta social adequada pelo que acontece dentro da sociedade. Aquilo nos dá um conforto, nos dá uma química no cérebro e existe uma parte específica no cérebro para isso que está super ativa nos adolescentes. Como eles estão nessa busca do quem sou eu no mundo e testando tudo, né? Todas as áreas possíveis de como eu me relaciono em relação ao mundo, é muito importante para os adolescentes a aceitação social, a adequação social. E é por isso que nós vemos
os grupos adolescentes sendo criados. Então, adolescentes, eles precisam se sentir pertencentes a um grupo, pertencente a algo. Essa socialização dentro dessa fase é extremamente importante para o nosso cérebro. Enfim, nós poderíamos ficar aqui por horas falando sobre a loucura que é o cérebro dos adolescentes. Mas é importante pensar, tá, e aí? O que eu faço com essa informação? O que eu faço com isso agora? A ideia aqui é te mostrar que os adolescentes não são malucos, as crianças não estão te ignorando. Então, como é que nós pegamos estas informações, todo esse conceito, né, de neurociência e nós aplicamos isso na prática? Como é que nós ajudamos os nossos adolescentes que estão nessa fase de desenvolvimento cerebral e canalizamos isso de uma forma positiva? Então, nós entendemos hoje que, principalmente na fase da adolescência, que é uma das fases mais difíceis para qualquer família passar, e aí independe se você é pai, se você é mãe, se você é irmão, se você é tio, se você é tia, todo mundo tem um adolescente na família que deixa a gente maluquinha. E aí eu te convido, o que você faz com essa informação? Se nós entendemos que os adolescentes, eles neurologicamente estão desenvolvendo, tá lá na reforma, fazendo um puxadinho no neocórtex pré-frontal para ter essa parte lógica, racional mais desenvolvida. Enquanto isso não acontece, ou durante esse processo, como é que nós ajudamos? Como é que a gente consegue viver e conviver dentro do caos que é uma reforma? Dando jeito e canalizando para onde é que essa energia vai. Então, nós já sabemos que o adolescente, ele precisa da dopamina, ele está em busca, o cérebro dele está em busca dessa dopamina, ele está em busca do hoje e do agora, ele está em busca de fazer parte de um algo. Então, uma das coisas que eu particularmente acho que funcionaram super bem na minha vida, na minha família e nas pessoas com quem eu tenho muito convívio é: direcione essa energia para um algo positivo. Esportes, teatro, dança, qualquer atividade coletiva que o adolescente possa estar inserido de uma forma positiva, onde ele vai ter os desafios dos limites. Num esporte ele vai desafiar os seus limites, mas ele vai desafiar os limites de uma forma positiva e não pulando de um telhado para saber se ele vai cair na piscina. Essa é a conclusão que eu posso tirar daqui, e eu espero que você aí do outro lado possa ter tirado uma conclusão também. Me conta aqui qual é o maior desafio de lidar com teu adolescente, seja ele seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu vizinho, seu aluno. Me conta, e me conta também como está sendo essa jornada de entender o porquê dos porquês, por trás dos porquês dessa mente, e vamos juntos para a próxima fase. Não esqueça que esse aqui é o episódio 2 de uma série de 3 episódios, e aí a próxima fase é a fase mais interessante da vida, onde nós chegamos no nosso pico de desenvolvimento cerebral aos nossos 25 anos. Gente, é os 25 anos, neurologicamente pelo menos. Vamos descobrir como isso funciona na próxima semana. Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Beijo, fiquem com Deus e te vejo na próxima semana.